A gente conversa agora com o ex-ministro da Secretaria de Governo, o general Santos Cruz. General Santos Cruz, em primeiro lugar, nosso obrigado pela sua disposição em participar do Jornal da CNN. Meu boa noite e minha primeira pergunta. Existe uma banda podre das Forças Armadas, general? Não, sem dúvida nenhuma. Tenho 47 anos de serviço no Exército e você tem, logicamente, são pessoas normais, você tem problemas às vezes, mas não existe banda podre, isso aí seria um exagero de considerar. Você tem um problema ou outro e são tomadas as providências normais. Então, essa é a minha experiência que eu tenho em quase 50 anos nas Forças Armadas no Exército Brasileiro. General, o presidente da CPI, ao falar o que ele falou, ele se referia à presença de militares, ex-colegas seus, eventualmente ex-comandados seus, na estrutura do Ministério da Saúde, então sob um general, General Pazuello. É daí que ele fez a afirmação. Existiu, eventualmente, uma, digamos, em termos amplos, corrupção de oficiais envolvidos em falcatruas dentro de um ministério? Olha, o que eu vejo é que o Ministério da Defesa, da Saúde, ele recebeu lá como ministro o general Pazuello e houve uma concentração grande de militares que foram para lá, né? E agora tem a CPI analisando exatamente problemas acontecidos dentro do Ministério da Saúde. Então é natural que os oficiais também sejam interrogados, que façam seus depoimentos. Isso aí não tem nada a ver com a instituição Forças Armadas, né? Isso aí são responsabilidades individuais, nas diversas funções que exerciam dentro do Ministério da Saúde. Não pode confundir a situação, as responsabilidades pessoais com a postura institucional. E também a CPI está no meio dos seus trabalhos. Ainda não existem conclusões para se chegar a firme convicção de que existe erro desse ou daquele outro. Então, o que a gente está assistindo, na realidade, é um problema que está num contexto social hoje problemático, de desequilíbrio nas relações pessoais, às vezes funcionais, às vezes institucionais, né? Então, essas coisas têm que ser colocadas no lugar. Vamos então, general, então ao que o senhor acabou de se referir, o contexto social. Nesse contexto social, o senhor destacou, pode ser que indivíduos são ouvidos pela CPI, é para isso que ela existe, mas a reação foi da instituição, a reação foi do Ministério da Defesa, a reação foram dos comandantes militares. O senhor acha que foi desproporcional? Olha, o problema nesse momento eu acho que não é discutir quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que passou do ponto. Isso aí só aumenta a confusão, né? Existe uma CPI que está fazendo a sua investigação dentro do seu estilo político, que também tem sempre um componente político forte numa CPI, e não vale a pena discutir. Isso aí só aumenta a confusão no momento em que se precisa de equilíbrio. Então, eu acredito que o presidente da CPI se expressou de uma forma que o Ministério da Defesa se sentiu ofendido e reagiu da maneira que reagiu. Agora, calcular o grau dessa reação, se foi desproporcional ou não, eu acho que só vai trazer mais confusão à nossa sociedade, que está assistindo aí fatos lamentáveis, né, diariamente pela televisão. Então, eu acho que todo mundo tem que procurar o equilíbrio, não é agravar a situação, é uma situação extremamente deprimente. A sociedade está assistindo uma CPI sobre corrupção em compra de vacina, exatamente no ponto nevrálgico que é essa pandemia, que já levou milhares e milhares de pessoas, e ainda acrescentar novas confusões a esse ambiente. General, então eu vejo que houve um... Por último, general, o senhor é um homem de uma experiência muito rara. O senhor comandou tropas em operações de imposição de paz.
O senhor comandou tropas em operações de manutenção de estabilidade política e social. O senhor é um observador e um participante da cena política brasileira. Essas suas memórias voltam à tona quando o senhor se confronta com essa situação delicada a qual o senhor se referiu agora em se tratando do nosso país? Sem dúvida nenhuma. O desequilíbrio nas relações pessoais, institucionais, ele nunca acaba bem. Isso não é bom. No mínimo, traz um grande prejuízo para o andamento do desenvolvimento, para o andamento da paz social. Então, eu penso que isso aí deve ser superado quando houver alguma diferença de interpretação e alguma parte se sentir ofendida, seja ela uma instituição, seja ela uma pessoa em uma determinada função. Essas coisas devem ser tratadas diretamente para evitar que se tenha no Brasil mais perturbação no relacionamento político e social.